Prosseguindo a história da Igreja 1, estamos na lição 3, agora falando sobre a perseguição do imperador Domiciano. Esse homem que reinou de 81 a 96, o que vai acontecer? Um dos perseguidos por ele será o apóstolo João. Então vamos agora ao item 1 desse material didático, que diz o apóstolo João. O apóstolo João foi preso na ilha de Patmos, onde recebeu a revelação do Apocalipse durante o reinado de Domiciano. Em Apocalipse 1:9 diz: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Bom, essa ilha, nós sabemos como era usada pelo Império Romano essa ilha. Era um local abandonado, um local muito inóspito, onde você não tinha condições de cultivar algum alimento. Então, normalmente, as pessoas eram colocadas naquele lugar para morrer, né? Então, e alguns, às vezes, soldados iam lá porque o imperador dava uma anistia para alguns, tirava alguns, mas normalmente quem era isolado ali, era uma ilha que as pessoas não tinham como sair da ilha, né? Claro, ficava ali como um presídio natural e que normalmente as pessoas acabavam morrendo de fome. Bom, então João, acredita-se ele próximo do ano 95 da era cristã, ele acaba sendo aprisionado, essa é uma data aproximada, né? Ele acaba sendo aprisionado na ilha de Patmos. Bom, eu coloquei uma citação aí do Daniel Rupes, do seu livro também que trata da história da igreja, ok? E ele faz o seguinte comentário sobre esse período. Por ocasião da perseguição de Domiciano, encontramo-lo em Roma, onde sofreu, segundo Tertuliano, o suplício do azeite a ferver. Escapou e depois foi condenado a trabalhos forçados e desterrados para a ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Bom, então, Tertuliano, mais tarde nós vamos estudar sobre ele também, foi um cristão que viveu no final do segundo século. Ele conhece a igreja de Roma, mas depois ele se decepciona com essa igreja. Essa igreja era uma igreja já bem problemática, ok? Tertuliano sai e se filia a outra igreja, a igreja chamada Igreja Pentecostal Nova Profecia. Nós vamos estudar sobre ele. Mas ele diz, esse Tertuliano diz, que João ele foi colocado num azeite para ferver, num local onde tinha azeite, e ali ele morrer, porque o azeite estava fervendo, mas diz que ele escapou, ou seja, não morreu pelo azeite. Então, também não dá detalhes se ele continuou vivo, mas se de alguma maneira ficou algum sinal do corpo, nada, não sabemos se João ficou muito ferido, mas diz que ele escapou do azeite a ferver. Vamos considerar que foi um milagre, ele entrou como os homens na fornalha, os 3 amigos de Daniel na fornalha saíram sem nada, nenhuma ferida no corpo. Então isso teria acontecido com João também. Bom, não dá para matar o homem assim, então ele foi condenado a trabalhos forçados nessa ilha de Patmos, uma ilha isolada que as pessoas não tinham como sair de lá e normalmente acabaria por morrendo. Eusébio de Cesareia também comenta sobre essa perseguição e prisão. Ele diz: é tradição que nesse tempo o apóstolo e evangelista João, que ainda vivia, foi condenado a habitar a ilha de Patmos por ter dado testemunho do verbo de Deus. Pelo menos Irineu, é um historiador também que nós depois vamos comentar, é um cristão, né? Digo que depois nós vamos comentar. Pelo menos Irineu, quando escreve acerca do número do nome aplicado ao anticristo no chamado Apocalipse de João, diz no livro 5º contra as heresias, textualmente sobre João o que segue. Mas se fosse necessário atualmente proclamar abertamente seu nome, seria feito por meio daquele que também viu o Apocalipse, já que não faz muito tempo que foi visto, mas quase em nossa geração ao final do Império de Domiciano. Mas deve-se saber que de tal maneira brilhou por aqueles dias o ensinamento de nossa fé,
que até os escritores alheios à nossa doutrina não vacilaram em transmitir suas narrativas à perseguição e os martírios que então ocorreram. Indicaram, inclusive, com total exatidão a data ao referir que no 15º ano de Domiciano, Flávia Domitila, filha de uma irmã de Flávio Clemente, um dos cônsules daquele ano em Roma, junto com muitos outros, foi castigada com o desterro à ilha de Pôntia, por causa de seu testemunho sobre Cristo. Ou seja, Eusébio cita outros nomes, né? Aqui uma mulher chamada Flávia Domitila, irmã de um certo Flávio Clemente, ou seja, um dos cônsules, uma pessoa importante, de peso, mas ela acabou sendo isolada porque ela não negava a sua fé em Cristo, e claro, não fazia sacrifício aos deuses, então ela foi isolada também. Então veja como o testemunho de Jesus era forte. Esses são os citados. Não tem como nós calcularmos aí, sei lá, as milhares que, infelizmente, foram mortos sem nenhum registro. Bom, um outro texto de Daniel Rups, historiador, ele diz: a perseguição de Domiciano revela-nos um grande fato. Nos 27 anos que se seguiram à morte de Nero, a nova fé alargou as suas posições, subiu na escala social até as esferas superiores e passaram a pertencer à igreja membros da aristocracia, como ele cita o nome de um homem chamado Acilo Glabrião, esse é o nome, cônsul no ano 91. Mesmo no seio da gens Flávia, né? Gens Flávia era uma referência à dinastia Flaviano, né? Vespasiano, o imperador que conquistou Jerusalém, né? Então era chamada, essa era a família dele, né? A gens Flávia, a geração dos Flavianos. Cristo deixou cair a sua semente, mesmo no seio dela, Cristo deixou cair a sua semente. É possível que Tito Flávio Sabino, prefeito da cidade ao tempo de Nero e irmão de Vespasiano, tivesse recebido alguma luz evangélica, e Flávio Clemente, seu filho, primo de Domiciano, bem como sua esposa Flávia Domitila, pertencem já com certeza ao que eles chamam de, entre aspas, a seita, juntamente com seus filhos, que eram prováveis herdeiros do imperador. Então veja como o cristianismo estava crescendo e, como eu disse, surgia uma ira entre os sacerdotes pagãos, porque eles viam o seu culto caindo em descrédito. E isso também significava, né, para eles a sobrevivência, a riqueza que eles possuíam, porque diz a história que os sacerdotes, eles sempre eram ricos, porque as pessoas tinham que trazer oferta e ficavam ali só recebendo oferta, inventava algumas histórias para as pessoas, claro que haviam revelações por demônio, como a Bíblia conta, da menina que teve o demônio expulso, e ela parou de dar lucro para as pessoas. Diz a história também que tinham templos, e eles descobriram recentemente que havia uma espécie de um gás, né, que saía do solo, e aquele gás, ele tipo embriagava as pessoas, mas ao extremo mesmo. Então eles botavam uma falsa profetisa, uma mulher, né, lá naquele salão fechado, né, onde tinha aquele gás, e depois ela saía para falar com a boca toda torta, como se fosse uma profeta, e falava algumas coisas para as pessoas, que às vezes as pessoas nem entendiam, mas aí as pessoas, diz que as pessoas iriam entender depois. Então era uma grande enganação, né? E claro, quando chegou a palavra da verdade, ela cresceu e estava dominando o Império Romano. Então, o que o inimigo teve que fazer? Parte dos sacerdotes pagãos, né? Começar a acusar os cristãos de serem os responsáveis pelas coisas erradas, né? As coisas erradas que aconteciam no Império Romano. Bom, coloquei um outro texto aí para vocês também, desse historiador Daniel Rups, que ele diz: pensou-se a seguir nos judeus e nos cristãos. Nesse ponto,
Domiciano pôs em prática uma manobra cujo sentido até hoje não é claro. A partir da destruição de Jerusalém, o Estado romano cobrava para Júpiter, isto é, em seu proveito, o imposto ritual de dracma, que outrora todo fiel da Santa Torá pagava para o templo. Bom, explicar esse ponto aqui para vocês. O templo foi destruído no ano 70. Os judeus de todo o império, judeus do mundo todo, eles pagavam um imposto especial religioso que era entre eles e o templo, né? Então Domiciano vai fazer o quê? Olha, a partir de agora os judeus vão continuar pagando esse imposto especial, só que agora o imposto vai para o templo de Júpiter, né? Então veja como esse homem Domiciano afetou ainda mais o judaísmo, como eu disse, nesse período que o judaísmo já estava caindo em descrédito, perdendo, vamos dizer, seguidores para o cristianismo, porque muitos judeus acreditavam que Jesus era o Messias. O comentário prossegue. Mas, na verdade, as administrações de Vespasiano e de Tito não se tinham mostrado muito exigentes a esse respeito. Domiciano ordenou que a iníqua contribuição passasse a ser cobrada com extremo rigor, e deviam pagá-la não somente os judeus circuncisos, mas também todos aqueles que, segundo se pensava, viviam como judeus, isto é, os que acreditavam num Deus único. Isso incluía os cristãos, ou seja, mais um problema para os cristãos, problema para os judeus e problema para os cristãos, porque todos aqueles que viviam como judeus, que às vezes tinham caso de gentios que se convertiam ao judaísmo, né? Então, esses que viviam como judeus, olha, vocês também têm que pagar um imposto especial. Todo aquele que tem um só Deus vai pagar um imposto especial. E isso envolvia os cristãos, né? Ou seja, eles não davam dinheiro no templo pagão, mas agora eles vão ter que dar um dinheiro especial para o Império Romano, um imposto para o Império Romano. Então, nesse período que João está sendo preso, está sendo perseguido, eles estão estabelecendo, Domiciano então estabeleceu esse imposto. Bom, o historiador Daniel Rupes continua. Os primeiros a serem atingidos pertenciam à aristocracia. O cônsul Acílio Glabrião, cujo jazigo de família na Via Salária, eram estradas, né? Via Salária, uma estrada famosa, as estradas de pedra construídas pelos romanos. Na Via Salária constitui a mais antiga necrópole cristã. Ou seja, ele está falando aqui, entre o ano 90 e 98, nesse período em que não houve perseguição, agora Domiciano está iniciando uma perseguição, esse cônsul que se converteu a Jesus, fala que nesse período foi construído uma grande necrópole, ou seja, um templo cristão. Flávio Clemente, que há muito tempo estava sob suspeita por causa da sua inércia no tocante ao culto oficial, e que, conforme diz Suetônio é um historiador romano, foi condenado à morte por uma suspeita muito leve. E sua esposa, Domitila, que foi desterrada para a ilha Pandatária, e cujo nome designa ainda hoje um dos mais belos setores da Roma subterrânea das catacumbas. A suspeita imperial chegou ao ponto de mandar procurar na Palestina os descendentes daqueles que se disseram rei dos judeus, filhos humildes do apóstolo Judas, e trazê-los a Roma a fim de submetê-los a um interrogatório que, aliás, não levou a nada, né? Então, quando falou aqui de catacumbas, da perseguição de Nero, e agora também nessa segunda perseguição, que é a perseguição de Domiciano, teve cristãos que eles tiveram assim que partir para a mendigância em Roma, porque ele tinha que abrir mão da sua casa, porque o cidadão romano que denunciasse o cristão, ele ficaria com a casa do cristão. Então o cristão não tinha o que fazer. Se tinha um vizinho só que não gostava dele, esse cristão sabia que seria denunciado. Então ele tinha que fazer o quê? Sair com a sua família
e chegava a um ponto deles terem que viver em cemitérios, que eram locais que os romanos não iam de jeito nenhum. Eles diziam que não deviam mexer com os mortos, então eles construíam um cemitério, lotou esse aqui, constrói ou vai construindo outro cemitério, e aquele cemitério que ficou, né, que eram chamados de catacumbas, às vezes elas eram cavadas na terra, né, em profundidades grandes, vários túmulos. Os cristãos tiveram que chegar ali, tirar os ossos e passar a dormir naqueles locais. Por quê? Eram milhares fugindo. Então, como eu disse, o cristianismo ele tinha um ambiente muito propício para crescer. Hoje nós temos um ambiente complicado, porque quando nós vamos pregar o evangelho, as pessoas olham para a história da Igreja Católica e dizem, mas o cristianismo gerou muita confusão na história. O cristianismo não é bom, não. Então nós temos esses e outros problemas, né? Lembrando que Igreja Católica não é cristianismo, mas é difícil nós tirarmos do mundo essa visão de que a Igreja Católica era o cristianismo. Quando eu me deparo numa situação dessa, eu sempre falo, olha, pode olhar na história que a Igreja Católica perseguiu outras igrejas. A Igreja Católica poderosa, que mandava até nos reis, perseguia e diz que exterminou diversas igrejas. Nós sabemos que, na verdade, não exterminou, mas eles dizem, e eles são denominados de cristãos na história. Ok? Então, hoje nós temos a dificuldade, mas naquele período, você chegava com o evangelho para o pagão, a diferença da religião, da proposta de salvação era muito grande, né? Então, o cristianismo cresceu e a ponto de terem autoridades, construírem, né? Ele chamou aqui de uma antiga necrópole, né? Ou seja, um grande templo no centro de Roma. O problema também será nessa igreja, né? Porque durante essa perseguição, nós não temos como saber quantos pastores existiam lá, quantos líderes, ok? Mas a história diz que na perseguição de Domiciano e nas perseguições que vão se seguir, infelizmente, quando ele chegava para matar os pastores, se tinham 10, infelizmente tinha sempre 1, 2, que acabava negando a fé e indo cultuar os demônios. E depois que acaba a perseguição, isso vai ser um grande problema para a igreja, né? Isso será um grande problema para a igreja, porque vai ficar sempre um conflito entre os cristãos que continuaram até funcionando, que é aquele que adorava a Júpiter, que adorava Apolo, que adorava a Mitra, que adorava Vaticanos, ele não tinha problema nenhum. Ele poderia até continuar, o culto da igreja dele continuava, mas existia uma outra igreja que ela estava lá nas catacumbas. Ok? Então nós vamos ter esse problema. No fim da perseguição, essas duas igrejas se encontram. E é claro, vamos dizer, todos sabem que o bispo X, o bispo Y, infelizmente, negaram a fé. Aqueles que sobreviveram ali na igreja, cultuando os deuses pagãos, ele vai continuar pastoreando a igreja e vai surgir sempre conflito quando os cristãos voltam das catacumbas. Eles acabam não aceitando esses pastores, não aceitando que esses homens pastoreassem eles. Como que você vai ser pastoreado por um homem que trabalhou durante 5 anos, 1 ano que fosse, 1 mês que fosse, no templo do demônio? A pessoa aceitou trabalhar. O apóstolo Paulo diz que o culto pagão é a mesa dos demônios. O culto pagão havia possessão demoníaca. Agora imagine esse bispo trabalhando lá nesse lugar de possessão demoníaca, aí depois ele volta para a igreja. Então esse vai ser o pior conflito da igreja. Esse vai ser o pior conflito da igreja. Isso vai fazer com que comece a surgir as heresias, porque esses bispos pagãos, eles vão começar a adotar essas doutrinas pagãs. Vão ser esses bispos de Roma que vão adotar o batismo infantil, que vão adotar a purificação da alma após a morte, o purgatório, né? Todos os cultos pagãos tinham uma forma de salvação após a morte, e também vai nascer nessa igreja de Roma. Todas essas coisas ruins vão nascer nessa igreja de Roma. E depois vai continuar, né? Infelizmente, adotando teoria como a teoria da guerra justa, né? Teoria da guerra santa, com Agostinho de Hipona,
dizendo que a igreja podia matar, e depois a adoração a Maria, aí já é a Igreja Católica Romana já organizada. Aqui ainda é só uma igreja na cidade de Roma, mas que infelizmente vai se corromper e será um conflito, vai ter conflito entre ela e as outras igrejas.